Olá, galera! Não sei se vai ser boa noite, ou vai ser bom dia, ou vai ser boa tarde. Pro início da aula eu sei que é bom dia. Então, como o dia inteiro é bom, bom dia. Tudo bem, galerinha? Galerinha, tá um calor, né? Que está fazendo ultimamente. Ainda bem que nós vamos pro céu, né? Que nós vamos ir para um lugar bem gostoso. Imagina como vai estar um inferno, galera. Se aqui nesse calor a gente já não está aguentando, imagina como será esse lugar dos satanás, né? Meu Deus, não quero nem pensar nisso, porque nem eu, nem vocês iremos para aquele lugar. Porque nós somos comprados pelo Jesus, pelo seu sangue, amém? Vou contar uma historinha para vocês, bem rapidinho. É o seguinte, imagina uma pessoa, seus 12 aninhos de idade, sexta série, inteligente, boa pinta, né? Vai bem na escola, o pai e a mãe tá ali, a avó, o vô, o tio, a tia, todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa bem legal. E as pessoas que estão em volta dele se tornam legais porque ele tá ali sendo legal. E ele é um cara que na escola só tira notas boas, velho. Né? Só tira notas boas. Mas um belo de um dia, esse rapazinho, vamos dar um nome para ele? Como que a gente pode chamar ele? Se eu colocar o nome dele de Fábio, ele vai se sentir muito bonito. Né? Não precisa ser tão bonito assim. Então o nome dele vai ser Fábio mesmo, porque assim ele se sente um cara bonitão. Né? Imagina que o Fábio é tudo isso que eu já falei, um cara bonito, um cara sociável, um cara que todo mundo gosta, um cara que tira boas notas, né? E tem um bom convívio na família. Só que o Fábio, num determinado momento, ele encontrou um amigo. Amigo, por enquanto é amigo. De nome Júlio, tá? É só um nome fictício, é um nome que só para entrar aqui na história, tá bom? De nome Júlio. Esse Júlio começa a colocar algumas ideias na cabeça do Fábio. E o Júlio começa a fazer algumas coisas que deixam o Fábio admirado. E o Fábio começa a se esquecer que ele era um cara admirado. Ele era um cara que todo mundo gostava. E o Fábio vai na conversa do Júlio, como a gente diz. E o Fábio começa com o tempo a fazer as coisas que o Júlio fazia. Ou que o Júlio faz. E que nem tudo que o Júlio faz são coisas legais. São coisas que o Júlio faz que não estão assim muito ligados nas coisas de Deus ou da família. Porque o Júlio não é um bom aluno. O Júlio é um cara que ele não tem tanta atenção dos pais, dos tios, da avó. A professora não vai muito com a cara dele porque ele é bagunceiro. Hã? Só que o Júlio tem algumas coisas erradas com ele. O Júlio vai por caminhos, por situações que não são boas para alguém da idade dele. Porque o Júlio também tem 12 anos, assim como o Fábio. E o Júlio está pensando que ele já é adulto. O Júlio está pensando que ele pode fazer o que ele quiser. E o Júlio começa a fazer coisas muito erradas. Muito erradas. Coisas que não condiz. E uma das coisas que faz com que o Fábio comece a cometer alguns erros é que ele começa a fazer as mesmas coisas que o Júlio. Por exemplo, eles começam a pichar muro. O Júlio gosta de fumar um cigarro e o Fábio começa a fazer isso. Só que ao mesmo tempo que tudo isso acontece, é uma aventura, uma coisa legal, uma coisa maravilhosa, o Fábio começa a chegar em casa, olhar os pais e falar assim, puxa vida, eu estou fazendo coisas que eu não deveria. Só que o Júlio também falou para ele, olha, não conta nada para o seu pai, para sua mãe, para a professora, porque senão eles vão ficar bravos com a gente. E aí o Fábio entra num dilema. Conto? Não conto.
Mostro para o meu pai e para minha mãe que eu estou fazendo coisas erradas? E ferro eu e ferro o Júlio? Ou eu vou fazendo as coisas na escondida, sem ninguém saber? O que eu faço? Nessa hora, por incrível que pareça, o Fábio, ele esquece de procurar uma pessoa que ele já conhecia, chamada Deus. E entrar em oração e falar, Deus, o que eu faço? Não, nessa hora ele fica com vergonha até de Deus, porque ele está fazendo coisas erradas. E por causa dessas coisas erradas, o Fábio começa a não prestar mais atenção nas aulas. As notas do Fábio começam a cair. E a primeira nota muito baixa que o Fábio tira, a mãe do Fábio dá uma bronca nele, vai. Já é uma atenção dele, tipo, Fábio, o que está acontecendo? Você nunca tirou notas tão baixas. Você não está entendendo a matéria? Está acontecendo alguma coisa? Está te faltando alguma coisa? Mas o Fábio não pode contar a verdade. Guarda isso que eu estou falando agora. O Fábio não pode contar a verdade. Presta bem atenção nisso. E o Fábio chega para a mãe e fala assim, não, mãe, tá tudo bem. A professora que está pegando no meu pé. Guarda essa outra palavra que eu estou dizendo. Fábio mentiu para sua mãe. A segunda nota ruim que ele tira, em vez de ele chegar para a mãe e falar, o que ele faz? Fabinho, a prova de matemática foi ontem, não foi? Foi, mamãe. Você fez? Fiz, mamãe. Você foi bem? Fui ótimo, mamãe. Já saiu a nota? Já, mamãe. Que nota você tirou? 9. Nossa, Fábio, parabéns. Uma segunda prova. Tirei 8, mamãe. Uma terceira prova. Tirei 10, mamãe. Só que por causa das coisas que eu estou fazendo com o Júlio, estou andando com o Júlio e com outras pessoas agora também, na verdade eu não tirei 8, 9, 10, eu tirei 2, 3, 1. Só que eu não vou falar para minha mamãe, porque ela vai me dar outra bronca. Guarda isso que eu estou falando, ela vai me dar uma bronca. Guarda isso. Guarda bem, lembra? Ele não diz a verdade, ele mente e agora ele tem medo da bronca. Que balaio de gato que o Fábio tá entrando. Mas o Júlio, ninguém mexe com o Júlio. O Fábio gosta dele, porque o Júlio tá à frente, o Júlio já é quase um adulto, o Júlio tem a mesma idade, mas é um cara descolado, o Júlio é um cara que não obedece o pai, o Júlio não obedece a mãe, o Júlio não precisa ir à igreja, o Júlio não precisa ver escola dominical, o Júlio não precisa ir pro culto, o Júlio, se quiser ir para Arautos da Paz, brincar, ele vai, se ele quiser ir jogar bola na rua, ele vai, ele não tem responsabilidade, ele não precisa ajudar em casa, varrer um chão, lavar uma louça, arrumar um quarto. O Júlio não precisa nada disso. O Júlio é meu herói. Chega no final do ano. A mamãe do Fábio tem certeza que ele está indo para a 7ª série. A mamãe do Fábio tem certeza que o ano que vem ele vai cursar a 7ª série. E diz para as amigas, para as irmãs da igreja, para o pastor, para a pastora, e diz em todo lugar que ela vai, meu filho é um excelente aluno. Glória a Deus, porque Deus abençoou o meu filho. Chega em novembro, ela recebe um telefonema da professora, da diretora, tanto faz. Dona Senhora Doutora Mãe do Fábio. Não vou dar nem nome para ela, que ela vai morrer de vergonha. Preciso falar com a senhora urgente. A mãe do
Fábio se assusta com o tom da declaração da professora, da diretora. E ela vai até a escola. Pode dizer a senhora que é responsável pela educação do meu filho aqui na escola, que o nosso Fabinho fez alguma coisa de errado? Porque o Fabinho só me dá alegria, o Fabinho é o orgulho de casa, o Fabinho é estudioso, o Fabinho é... Calma, senhora. Opa, o quê? O Fabinho já... A professora agora dizendo, o Fabinho já foi seu orgulho. O Fabinho já foi o orgulho da escola. O Fabinho já foi o melhor aluno da classe. O Fabinho já foi... Como assim? Como assim, digo eu? Professora falando. A senhora não sabe o que está acontecendo com o seu filho? Não, não sei. O Fabinho repetiu de ano. Impossível! O meu Fabinho... Sabe aquelas mães que só mimam a criança e não presta atenção direito no que ela está fazendo? Sabe? Vocês sabem do que eu estou falando. Sim, olha as notas dele. Não, mas espera aí. Está errado. O meu Fabinho disse que essa nota que a senhora deu 2, ele tirou 8. Que essa nota que a senhora deu 3, ele tirou 10. Professora, por gentileza, a senhora acha que eu estou mentindo? Não, a senhora não está mentindo, mas pode estar acontecendo algum erro. O meu Fabinho, o nosso Fabinho, jamais tiraria uma nota dessa. Uma ou outra nota ruim, eu entendo. Mas tudo isso, repetir de ano. Minha senhora. Eu acho bom a senhora prestar mais atenção no que está acontecendo e no que está fazendo o seu filho. Porque eu não estou aqui para brincar, disse a professora. Estou aqui para ensinar. E além das notas baixas e da repetência, ele ajudou a muitos outros alunos a tirarem nota baixa também. Com bagunça, com problemas, por várias vezes que eu precisei mandá-lo para a diretoria, os bilhetes que a diretora mandou para a senhora assinar e a senhora assinou, a senhora não estava ciente disso? Não, eu não assinei nenhum bilhete. Então, além de tirar notas baixas, de mentir, ele está falsificando a assinatura. Então, o negócio é mais grave do que a gente pensa, né, minha senhora? O meu Fabinho não faz isso. Minha senhora, nós temos cópias dos bilhetes. A senhora quer ver? As suas assinaturas estão nele. Ela abre a gaveta e puxa alguns bilhetes. De quem era a assinatura? Da mamãe. Obviamente não foi a mamãe que assinou. Eu não queria estar na pele do Fabinho quando ela chegar em casa. O que vocês acham que aconteceria com o Fabinho? Lembre-se que é uma mãe presente, que ficou por alguns momentos ausente porque acreditou demais no seu filho. Eu tenho que acreditar no meu filho, ou acreditar na minha mãe, ou acreditar em outra pessoa? Claro que eu tenho. Mas eu nunca posso acreditar demais. A única pessoa que eu posso acreditar demais é em Jesus Cristo. Quando ela chega no Fabinho e mostra tudo o que está acontecendo, a reação do Fabinho foi: desculpa, mamãe, eu não sabia o que estava fazendo, a senhora me perdoa? Infelizmente não foi isso que ele fez. Lembra que ele estava influenciado pelo Júlio? Ele se deixou influenciar por uma outra pessoa e não conseguiu enxergar que estava fazendo maldade? Pois bem, brigou, discutiu, xingou a mãe, achou que estava com a razão. Conseguiu achar que o Júlio tinha mais razão do que a mamãe. Qual é a moral dessa história? Claro que ela não termina aqui. Mas porque a gente quer falar, ela terminou. Tá? Qual é a moral dessa história? Eu nunca devo deixar de obedecer meus pais. Mesmo que às vezes pareça que meus pais estão errados. Eu preciso prestar atenção nas coisas e entender quem são meus pais.
porque eles só querem o meu bem. Às vezes eles podem errar, como qualquer ser humano. Mas você pode olhar que seu pai e sua mãe, eles muito mais acertam do que erram. Outra coisa nessa moral de história. Eu preciso tomar conta da minha vida de uma forma a entender quem vai ser meu amigo. Quem vai influenciar a minha vida. Se eu tenho Jesus no meu coração, Jesus deve ser o meu amigo principal. Onde alguém vem dizer alguma coisa para mim e eu entenda ou consiga refletir. E naquela situação dizer assim, o que Jesus iria fazer no meu lugar? Às vezes a gente não consegue falar não para uma pessoa, porque a gente fica com medo dela. Mas às vezes, ou para não magoar essa pessoa, mas às vezes, se a gente disser sim para essa pessoa errada, nós vamos estar magoando nossos pais, nossos pastores, nossos amigos verdadeiros, nossos professores, nossa família e nós mesmos. Por isso nós precisamos prestar atenção, não importa a idade que nós tenhamos, nós precisamos prestar muita atenção, mas muita atenção no que nós estamos fazendo. Cara, aquilo que sua mãe e seu pai te ensinam, seus tios te ensinam, está muito mais próximo de ser verdadeiro e correto do que pessoas de fora vão te falar. Seu pai e sua mãe só está abaixo de uma pessoa, Jesus Cristo, através da Bíblia. Só. Então, se o seu pai e sua mãe ensinar alguma coisa, você olhou na Bíblia, está mais ou menos igual à Bíblia, continua, seu pai e sua mãe estão com a razão. Tá? Seu pai e sua mãe não vão ensinar você a fazer coisas erradas. Porque a Bíblia não ensina. Mas tem uma coisa para você se lembrar do que eu falei lá no começo. Não disse a verdade. Ele mentiu. E levou uma bronca. Eu vou mostrar duas coisas para vocês na Bíblia, que é o que eu quero dizer neste momento, nesta aula. A primeira está no livro de João, o Evangelho de João. Eu vou abrir a Bíblia aqui também, para vocês verem como é simples abrir a Bíblia. Né? Ninguém erra, ninguém demora. A minha filhinha, muitos sabem quem é, ela abre assim na hora. Entendeu? Você fala para ela, abre em Gênesis, ela está lendo Salmos. Você fala para ela, abre em Jó, ela está lendo Apocalipse. Mas não contam isso para minha filha não, tá bom? Vamos lá. Quero que vocês abram o Evangelho de São João. Tá? Ela fica mais ou menos do meio para frente. Aí vem um livro que acaba o Velho Testamento, no livro de Zacarias, depois vem Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João. Se você estiver abrindo de trás para frente, vindo de Apocalipse para trás, vem 1 Coríntios, Romanos, Atos e João. Tá bom? João capítulo 8. Vamos ler o versículo 44. Esse versículo por si só, ele já explica o que eu estou tentando dizer. Tá bom? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pesado, hein? Quando você não diz a verdade, muitas vezes não necessariamente você mentiu. Muitas vezes você não diz a verdade e não diz nada, você omite. É pecado? Sim, é pecado. Mas você se calou. Sobre omissão a gente pode falar numa outra aula. Mas quando você não disse a verdade e você mentiu, a Bíblia fala que aquele que mente, seja você ou eu, é considerado filho do diabo. Olha que coisa terrível, gente. Vocês têm noção do que é isso? Todos os outros pecados são terríveis. Não existe um pecado maior do que o outro. Todas as outras ações pecaminosas que o ser humano profere, faz, são terríveis. Mas em nenhuma delas a Bíblia diz que você é filho do diabo porque você rouba. Você é filho do diabo porque você mata.
Acaba sendo. Mas assim, enfaticamente, contundentemente, você vai ver que somente quando se fala da mentira, Jesus Cristo usou o termo, aquele que mente é filho do diabo. E é interessante, porque você quando mente, qualquer ser humano quando mente, ele não fica só naquela mentira. É uma história inventada que vai gerar outra história, vai gerar outra história, gerar outra história, e vai gerando histórias, todas mentirosas, sem nenhum fundo de verdade, que pode ter uma situação terrível lá na frente, que pode levar até a morte, sua ou de alguém. Eu sei que vocês seguem redes sociais, ou vê pessoas seguindo redes sociais, ou novelas, séries, né? Fazer o quê? Quantas vezes a gente vê pessoas armando ciladas para outras pessoas? Essas ciladas que são armadas são mentiras. Para que a menina A fique com o menino B e não com a C, e assim por diante. Quantas vezes a gente vê essas histórias, a gente ouve falar dessas histórias? Isso realmente acontece. E pior do que a gente ouve. Porque muitas vezes a gente está vendo na ficção, mas isso infelizmente acontece no mundo real. E é complicado, gente. Então, o Fábio não disse a verdade. O Fábio mentiu. O Fábio gerou nessa história que eu contei uma situação entre a mãe e a professora, ou a diretora ali, coordenadora de alunos que seja. Ele gerou com essa mentira uma situação terrível. Uma geração que o menino perdeu o ano e a mãe foi enganada. Eu pergunto, quando será que a mãe do Fábio vai voltar a confiar nele verdadeiramente? Ou agora tudo que o Fábio disser, falar, ela vai ficar com um pezinho atrás. Será que ela vai acreditar no Fábio? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? É complicado, meninos. Complicado. Então nós temos que tomar cuidado com a mentira. Tomar cuidado não, nunca proferir mentiras. Ah, mas eu já menti, tio Fábio, e agora o que eu faço? Peça perdão a Deus. Como qualquer outro pecado, peça perdão a Deus. No livro de João, na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, vamos abrir lá? Rapidão? Vamos lá, na mesma velocidade da Rebeca, hein? Minha filha. Vamos lá. 1 João está mais para o fim da Bíblia. Perdão. Está mais para o fim da Bíblia. No capítulo 1. São 3 cartas, tá? Eu quero a primeira. Tá bom? Primeira Epístola Universal de São João. Capítulo 1. Versículo 9. Mas eu vou ler o 8 para você ver como é problemático a mentira. Que eu estava falando tanto dela. Mas olha como ela é problemática. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Olha só, se você fala assim, eu nunca pequei, não tenho pecado, você já é mentiroso. Fábio, enganamos a nós e não dizemos a verdade para Deus. Porque nós temos pecado. Mas olha que maravilha que eu vou ler agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ninguém está falando que você é um cara perfeito, você é uma menina perfeita, que nunca errou e nunca vai errar na vida. Tá? Se eu falar isso, que um dia você nunca vai errar na vida, eu sou mentiroso. Tá bom? O problema é a gente errar, continuar errando. Mas eu errei, fiz besteira. Mas me arrependo do meu erro. Chego em Jesus Cristo através do Espírito Santo, através da minha boca falando, Senhor Jesus, errei, fiz isso, me perdoa. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda limpar a gente daquilo que acarretou o nosso erro.
Porque toda vez que nós erramos, mentimos, qualquer outra situação de erro, ela vai trazer uma consequência. As consequências não são boas, não. Tá bom? E tem mais uma coisinha, lembra que eu falei? Ela chegou em casa e deu uma bronca! Foi legal, né? Porque se fosse no meu tempo era cintada. Mas quando eu era mais novo, só muito tempo atrás, os dinossauros ainda andavam na Terra, né? Mas a bronca chamou atenção, um castigo. Aí você vai falar, que mãe ruim, o menino já está envergonhado. Bom, não tava, né? Não tava. E ainda vai dar uma bronca nele. Olha que coisa interessante. Vamos dar uma de Rebeca e vamos abrir a Bíblia de novo? Ainda bem que minha filha não está aqui. Eu vou falar. Parece nem é minha filha. Demora 3 dias para achar o livro de Gênesis. Vocês não, né? Vocês abrem a Bíblia rapidinho. Então abre lá no livro de Hebreus. Hebreus. Tá? Pouquinho antes do capítulo da carta de João que vocês leram agora. Tá bom? Vamos lá para Hebreus. Eu vou fazer que nem minha filha. Eu vou demorar o mesmo tanto. Ou um pouquinho menos. Que demorar igual a ela ninguém. Mas vamos lá para Hebreus. Tô chegando, hein? Já estou no livro de Tiago, ó. É que eu estou voltando para trás, né? Vamos lá. Abre para mim no capítulo 12. 12. Eu vou ler 2 versículos desse capítulo 12. Que tem muito a ver com a nossa história aqui. Primeiro, é por que eu tenho que estar sempre olhando para as coisas de Deus e procurando fazer as coisas certas. Olha que coisa interessante. No versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: portanto, nós também, pois estamos que rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia tão de perto. Versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor, consumador da minha fé, ou da nossa fé. Sabe o que é isso que eu acabei de ler? A gente precisa procurar ser o mais correto possível nas nossas atitudes. Não quer dizer que eu vou acertar todas. Mas se eu tentar ser o mais correto possível, a chance de eu errar vai ser menor. E a chance de eu acertar vai ser maior. E se eu errar, eu vou chegar em Deus com a cara limpa, mesmo errando, e falando: olha, Deus, eu pequei, eu errei, eu não queria, mas aconteceu. Sabe por quê? Tem uma nuvem de testemunhas, ou seja, nada do que você ou eu faça está encoberto para sempre. Sempre tem alguém olhando. Você já viu que coisa errada nunca dá certo? O nome já fala coisa errada, né? Como que vai dar certo? Você já viu? Você vê lá, o cara roubou um banco. 3, 4 dias depois, 3, 4 meses depois, o cara é preso. Interessante, né? Por quê? Porque o erro, ele não consegue prevalecer. A treva não consegue ficar à luz. Quando a luz chega, a treva se dissipa. E aquilo que está encoberto vai aparecer. Sempre tem alguém olhando. E se não tiver nenhum ser humano olhando, tem um tar de Espírito Santo. Muito gente boa. E é aquele mesmo que fica lá no seu coração. Não faz que está errado. Não vai por esse caminho que não vai dar certo. Vem comigo, vem com Jesus. Escuta teu pai, escuta tua mãe, escuta teu pastor, escuta o teu líder. Aí a gente sempre fala para o Espírito Santo. Alguns chamam de voz da consciência, mas de consciência não tem nada, porque eu e você não temos uma consciência boa, porque nós somos seres humanos. Então, quem fala conosco é o Espírito Santo. O diabinho fala também. Aí precisa ver para quem a gente está dando voz. Mas isso aí é uma outra conversa. Tem tudo a ver, mas não agora. Então o que eu tenho que ver? Eu tenho que sair do embaraço, do pecado. E olhar simplesmente para quem? Para Jesus Cristo. Eu tenho que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Versículo 2, eu não terminei de ler, mas ele diz assim: Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Porque ele defendeu as atitudes dele e do Pai. E eram atitudes boas. Mas o mundo não quer atitudes boas. O mundo não quer atitudes boas. Tá
bom? Mas eu, você e Jesus, nós queremos, porque eu, você e Jesus, nós não somos desse mundo. Talvez você possa não estar entendendo muito bem o que é isso, pode me perguntar, eu vou responder. Mas o mundo que Jesus está nos preparando é muito maravilhoso. Estamos chegando já quase ao fim, tá? Vamos lá, só mais 2 versículos. Nesse mesmo capítulo 12, vamos lá no versículo 6. Deixa eu ver se eu não estou lendo errado. É o 5 e o 6. Disse assim. E o 7 eu vou ler também. O 5 diz assim. E já vos esquecestes da exortação que como filhos argumenta convosco? Dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Lembra da bronca que eu falei lá atrás? Então, aqui a mãe dele estava dando a bronca no Fábio, e Deus está dando a bronca em nós quando nós cometemos um deslize. Mas ele não vai lá que ele perdoa? Como que ele dá bronca? Presta atenção, são 2 coisas que acontecem da mesma forma. Porque o Senhor corrige o que ama. E no capítulo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Deus ele só vai corrigir quem ele ama. Então você confessou o pecado, Jesus, através do Espírito Santo, foi lá com Deus, levou uma ideia com Deus, conversou com Deus, tirou o seu pecado, jogou lá no mar do esquecimento, purificou e está purificando você. Não diz que está purificando você de todo mal? Então, às vezes, nós precisamos tomar um puxãozinho de orelha, não literalmente, ou até literalmente, para que a gente entenda o que a gente realmente fez de errado e como a gente vai andar no caminho certo. Muitas vezes essa é a correção. Um castigo, olha, você vai ficar sem seu videogame, sem jogar bola, sem descer para baixo lá, sem descer com os amigos para brincar. Sim, é uma correção. E Deus faz isso somente com quem Ele ama. Com quem Ele não está nem aí, Deus não vai fazer isso. Então se você é corrigido por Deus, pelo seu pai e pela sua mãe, não é que seu pai e sua mãe te odeiam. Pelo contrário, eles te amam. Eles querem ver você no caminho certo. Eles querem que você não minta mais. Porque uma vez mentindo, continuando a mentir, isso se torna um vício e você vai mentir a sua vida inteira. E o mentiroso, ele pode enganar muitas pessoas durante um bom tempo. Mas ele não vai enganar todo mundo para sempre. Uma hora a casa dele cai. E cai feio. Tá? E uma última coisa. Eu gosto sempre de ler isso. Mesmo que esteja no contexto ou esteja fora do contexto, porque para mim isso está sempre no contexto. Abre lá para mim, vamos dar mais uma de Rebeca aqui? Então vamos lá. Aí eu vou mostrar, depois vocês mandam o vídeo como vocês abrem a Bíblia, que eu vou mostrar para a Rebeca, ver se ela aprende, porque a Rebeca eu vou falar, viu? Vamos lá. João, lembra do João que a gente já tinha lido? Capítulo 3 agora, lá nos Evangelhos, depois de Lucas, antes de Atos. Só que agora não é no 8, é no capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê nunca pereça, mas tenha a vida eterna. Se você seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele veio nos ensinar, tudo aquilo que Ele nos deixou, tudo aquilo que Ele nos prometeu, você vai ter a vida eterna. Porque Ele foi enviado por Deus, para Deus, e para fazer as coisas de Deus para nós e para a nossa vida. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero me despedir de vocês, deixando a paz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Abraços, felicidades e Deus esteja com vocês, abençoando sempre e sempre. Amém.